contigo, nossa eterna gratidão. Meus amigos, boa noite. Primeiramente, pedir ao nosso Deus, pedir à espiritualidade amiga dessa casa, que nos conceda a sabedoria, que nos conceda o dom, a graça de aproveitar ao máximo essa oportunidade dessa reflexão. Tanto eu, que vou apenas partilhar o que Deus tem feito na minha vida, mas vocês, porque acreditem, Deus trabalhou muito para que vocês estivessem aqui nessa noite. Providência divina, os santos anjos, os espíritos ajudadores, todos eles trabalharam muito para que cada um de vocês, cada um de nós estivéssemos aqui nessa noite. Então, rogo a Deus, rogo ao Senhor, ao Mestre Jesus, que esteja conosco nessa noite, né? E sobre a reflexão, essa semana eu me lembrava de Pedro, porque lá nos Atos dos Apóstolos, eu não lembro exatamente em que parte dos Atos dos Apóstolos, Pedro estava pregando, fazendo milagres, realizando curas em nome do Senhor Jesus, né? Pregando, evangelizando, e ele foi chamado até os fariseus, porque ele estava fazendo aquilo. Então ele foi levado à presença dos sacerdotes, né? E daí que os sacerdotes questionaram, intimaram Pedro, solicitaram que Pedro parasse de fazer aquilo. E ele respondeu, a gente vê lá na Bíblia, muito interessante a maneira que ele fala. Ele diz, eu só estou falando do que eu vi e ouvi, né? Então é isso que uma reflexão como essa que a gente vem fazer nessa noite. A gente só vem falar das coisas que a gente tem visto, das coisas que a gente tem aprendido, das coisas que Deus, né, que essa doutrina maravilhosa do Espiritismo tem feito nas nossas vidas. Apenas falar o que vimos e o que ouvimos. E realmente, iniciando a nossa reflexão, o pano de fundo, né, para o início da nossa reflexão é a cidade de Corinto. Corinto, lógico, obviamente, após a morte de Cristo, ali entre o ano 55 e 65, era uma cidade pujante, uma cidade rica, uma cidade capital de uma província romana, uma cidade muito desenvolvida, Corinto, que possuía 2 portos importantes que faziam a conexão entre o Oriente e o Ocidente. Corinto, que era a cidade dos templos, uma cidade muito bem frequentada e muito mal frequentada também, porque lá tinham 2 templos que se destacavam, que era o templo de Apolo e o templo de Afrodite, que era uma deusa grega dedicada à prostituição, deusa do amor. Então Corinto era uma cidade que tinha tudo que uma metrópole hoje tem. E por ser uma metrópole, uma cidade extremamente importante, o apóstolo Paulo dedicou a Corinto especial atenção, especial energia. Ali a igreja nascente, ali a igreja primitiva encontrou terreno fértil e se desenvolveu bastante. E ali esteve o apóstolo Paulo por 18 meses. 18 meses Paulo esteve em Corinto ensinando, falando das coisas do alto. Posteriormente à sua saída, já mais uma parte que ele ficou mais em Éfeso, Paulo escreveu algumas cartas a Corinto. Nós temos 2 cartas aos Coríntios, e alguns estudiosos dizem que na verdade foram 5 cartas, e que nós só temos, na verdade, o que nós temos na Bíblia hoje seria a primeira e a última carta. Então foi uma cidade, realmente foi um grupo de fé, um grupo de cristãos que o apóstolo Paulo se dedicou muito e entendeu que aquele povo seria importante para o crescimento da igreja. Porque Paulo, como todos sabemos, era um homem totalmente comprometido com o desenvolvimento da fé, com o desenvolvimento da fé cristã a todos. E exatamente na primeira carta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9,
é onde surge a nossa reflexão de hoje. O capítulo 9 e o versículo 16. Me chamou a atenção a abordagem que Paulo faz exatamente nesse versículo. Ele diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois, agora atenção a essa parte, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Veja bem que coisa interessante, me é imposta essa obrigação. Eu fiquei meditando com meus botões, mas que obrigação? Ai de mim por quê se não anunciar o evangelho? Que obrigação era essa que levou esse apóstolo maravilhoso, que levou esse apóstolo a fazer as coisas mais incríveis em nome do amor de Deus? Que obrigação é essa que levou esse apóstolo até a morte? Que obrigação é essa que levou esse apóstolo a ser açoitado, a ser aprisionado, a ser humilhado, a fugir das cidades sob o perigo da morte? Que obrigação é essa? Que missão é essa que ele tinha como obrigação? E ele dizia que ai de mim se não anunciar o evangelho. Imediatamente me veio a lembrança da mesma obrigação que uma mãe tem. Que obrigação tem uma mãe de acordar na madrugada e dar um remédio a um filho? Que obrigação tem uma mãe ou um pai de dar um alimento a um filho? Que obrigação tem um filho de cuidar de um pai doente? Essa obrigação se chama amor. Essa obrigação se chama o entendimento que Paulo tinha, que a mensagem de Cristo era ela, exclusivamente ela, que poderia transformar a humanidade. Paulo tinha, mesmo na sua humanidade, mesmo na sua limitação, apesar de um espírito extremamente avançado, ele tinha essa completa noção que a mensagem que ele recebia, que a mensagem que ele era portador, mudaria a humanidade completamente. Ele sabia que após a mensagem de Cristo, a humanidade não seria a mesma. E nós hoje somos testemunhas disso. Após a mensagem de Jesus Cristo, de Nazaré, a humanidade não é a mesma. E esse amor incondicional e impulsivo, compulsivo, vamos dizer, usar uma palavra assim, imparável do apóstolo Paulo, nos trouxe talvez até aqui hoje. Paulo contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje. Paulo tinha essa necessidade. Paulo e tantos outros foram à morte. Paulo e tantos outros foram até as mais extremas consequências pelo Evangelho do Cristo. Paulo e tantos outros, por essa obrigação, por essa consciência de dizer, ai de mim se eu não levar a todas as criaturas que estiverem ao meu alcance essa mensagem de Jesus Cristo. Paulo tinha essa perfeita noção. Paulo sabia, eu tenho que levar o Evangelho de Cristo. Paulo não dormia, muitos não dormiam, não descansavam. E nós temos o exemplo de Chico Xavier, que também tinha essa noção. Nós temos o exemplo de Divaldo Franco. Nós temos o exemplo de tantos outros divulgadores missionários da doutrina espírita que praticamente não dormem, não descansam, porque eles sabem que eles têm que dedicar todas as horas deles ao anúncio dessa palavra. Eles sabem que serão instrumento de mudança da humanidade. E eu me questionava, mas meu Deus, meu Senhor, só eles? Por que não eu, né? Eu também não? Será que eu também não tenho minha parte? Como dizia qual será a parte que me cabe nesse latifúndio? Como diz aquele trecho de Morte e Vida Severina. O que é que me cabe nessa obra? O que é que me cabe nessa missão? Me cabe alguma coisa? E comecei a me questionar. E eu disse, mas eu vou levar esse questionamento para meus amigos também, lá do Asas. Cabe a nós também essa missão? Ou caberia apenas ao apóstolo Paulo? Imediatamente, de todos os livros da literatura espírita, o que remete melhor à mensagem de Paulo é o livro Paulo e Estevão. Acho que todos deveriam ler, eu já li esse livro, já meditei bastante sobre ele. E tem um trecho lá no comecinho, no item chamado Breves Notícias, em que Emmanuel faz uma reflexão muito importante. Emmanuel faz uma reflexão que muda a realidade de todos nós. Emmanuel faz uma reflexão que nos leva a essa resposta que a gente está buscando.
Será que essa missão é só minha? Será que essa missão era só, será que essa missão era só dos primeiros missionários ou era minha também? Lá no comecinho do livro, no item breves notícias, veja a observação que Emmanuel faz. Palavras de Emmanuel. Certo que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Nenhuma novidade. Certo que o inovidável tecelão, Paulo, trazia o seu mistério divino. Mas aí Emmanuel conclui. Mas quem estará nesse mundo sem um ministério de Deus? Emmanuel conclui. Mas quem estará nesse mundo sem o ministério de Deus? Em outras palavras, todos temos um ministério de Deus. De menor ou maior proporção, perante a comunidade que a gente faz parte, perante a nossa cidade, perante o nosso país, mas todos temos um ministério de Deus. Todos somos chamados a sermos agentes transformadores do mundo. Nós todos somos chamados a participar dessa regeneração do nosso planeta, do nosso mundo. Todos temos uma parte nesse latifúndio. Citando de novo Norte Vida Severina. Todos temos uma parte nessa missão. A nossa missão é muito mais, meus queridos amigos e irmãos, de que a gente vir na casa espírita e assistir a palestra e participar. É muito mais profundo do que isso. E não sou eu que vou dizer a missão de cada um. Isso aí a gente vai descobrir na nossa intimidade e no desenvolvimento da nossa fé. Mas como dizia Emmanuel, é certo que todos temos um ministério. Como dizia Emmanuel, é certo que todos temos uma missão. Nós não somos chamados a ser espectadores. As pessoas da nossa casa precisam que a gente leve essa mensagem. As pessoas do nosso trabalho, as pessoas do nosso convívio social, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que a gente encontra na rua, as oportunidades que a gente tem na rua de levar a mensagem do Evangelho. Nós temos a obrigação, como tinha o apóstolo Paulo, nós temos a obrigação, como tinha todos os cristãos e mártires da igreja, de sermos divulgadores, semeadores da esperança, semeadores dessa maravilha. Nós somos obrigados, mas não é uma obrigação de força, mas é uma obrigação irresistível do amor que uma mãe tem por um filho, que Paulo tinha por toda a igreja. Isso é inegável. E se você pegar, mais uma vez eu vou citar os Atos dos Apóstolos, se você for no comecinho dos Atos dos Apóstolos, já após a morte, obviamente após a morte de Jesus, sua ressurreição, Jesus aparece várias vezes aos apóstolos. Várias vezes os apóstolos estavam amedrontados, eles viram o que tinha acontecido com o mestre, eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de ser presos, de ser torturados pelos cristãos, pelos romanos. E o que é que aconteceu? Certa oportunidade, quando Jesus aparece aos apóstolos, lhes perguntaram: Senhor, quando é que vai se estabelecer o reino dos céus? No que Jesus responde: não se preocupe, nem com o dia, nem com a hora. Mas o certo é que, olha só a frase que o mestre diz: mas o certo é que sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Você imagina uma vila de pescadores no interior da Judéia, há 2000 anos atrás, que o máximo que eles faziam de se afastar de casa era entrar no mar. Você imagina que o mestre aparece a eles e diz: sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Olha a amplitude de horizonte espiritual, olha a amplitude de vida que Jesus colocou na vida dessas pessoas. Olha a oportunidade, olha o horizonte maravilhoso que Jesus... Eles se assustaram certamente. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. E você sabe o que é interessante? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Era um grego comum, um grego falado por judeus. Algo, vamos, para a gente entender um pouquinho, seria tipo um português falado por brasileiros. Era diferente, mas era um grego. Era grego. O grego koiné era grego. O verbo testemunhar em grego é um verbo chamado martirás. Olha só como as coisas da espiritualidade são bem feitas. O verbo testemunhar em grego é um verbo chamado martirás.
E esse verbo martirais dá origem à palavra mártire. Então, o verbo testemunhar, na verdade, ele está dizendo: e vós sereis meus mártires até os confins do mundo. Compreende, meus amigos? Aprofunde, como as palavras do mestre são muito mais profundas do que às vezes elas aparentam numa primeira vista, numa primeira olhada. Martirais, mártires, Jesus diz: serei meus mártires até os confins do mundo. E o que é ser mártir? Ser mártir, você morre por uma causa. Você pode chegar a morrer por uma causa, ou você pode chegar a morrer por não se submeter a determinada causa, a determinada crença. E quando o mestre falou que sereis meus testemunhas e meus mártires, o mestre estava falando sério. O mestre estava falando que a entrega tinha que ser total. A mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ela não pode ser pregada de forma impositiva. Não, mas a adesão, ela tem que ser definitiva. Ela tem que ser uma adesão forte, verdadeira, porque ela traz consequências. O evangelho de Jesus não combina com esse mundo que a gente vive. O evangelho de Jesus não combina com essa sociedade. Essa nossa sociedade não combina com venha ser primeiro de que eu, combina? Você bata do outro lado. Essa sociedade, nosso mundo não combina com isso, e já naquela época não combinava. Então Jesus sabia das consequências que os apóstolos iriam passar. Eles sabiam das consequências e dos sofrimentos e das dificuldades que aqueles primeiros cristãos iam passar. E aquele verbo e aquela palavra do mestre, ela foi direta. E eu não preciso dizer para ninguém aqui, porque todos sabemos que houveram muitos e muitos e muitos e muitos mártires. Agora, meus amigos, surpreendentemente, acreditem, a morte mais difícil não é a morte física. A morte mais difícil não é morrer pelo mestre. A morte mais difícil é a morte que a gente tem que se submeter quando a gente abraça essa reforma íntima. É aquela morte da gente matar, de nós extirparmos de nós, pouco a pouco, as vicissitudes, os vícios, as distorções, as manias, as doenças egoísticas, fruto do nosso egoísmo, que nós vamos adquirindo e desenvolvendo secularmente. Essa é a morte mais doída. E quem diz isso, não sou eu que estou dizendo isso para vocês. Quem disse isso para a gente foi Paulo também, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. O apóstolo Paulo diz: fui crucificado juntamente com Cristo. A gente já entende a partir daí que todos sabemos que Paulo não foi crucificado. Ele foi martirizado, sim, lá no fim da sua vida, mas ele foi degolado. E quando ele foi, quis dizer que ele foi crucificado, é muito bonito isso, é muito bonito. Quando ele quis dizer que ele foi crucificado juntamente com Cristo, ele quis dizer que ele abraçou a cruz de Cristo. E abraçar a cruz de Cristo é abraçar o sofrimento. E o sofrimento, eu repito para vocês, o sofrimento da morte corporal é muito menor do que o sofrimento da gente matar esse homem velho. E Paulo diz aqui: e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo se submeteu de uma forma tão definitiva, tão tremenda ao sacrifício da cruz de Cristo. Ele abraçou de uma forma tão definitiva, tão tremenda, aquela mensagem de amor, que ele já não vislumbrava Paulo. Ele já não vislumbrava, a identidade dele já não existia. Paulo, ainda em vida, ele já estava no mundo espiritual. Ele só via nele, e eu acredito que com muita humildade, ele só via nele as virtudes do Cristo. Paulo extirpou dele aquele muçulmano, me perdoe. Paulo extirpou dele aquele judeu, aquele fariseu egoísta, vaidoso, violento, que levou à morte Estevão, entre outros. Paulo extirpou dele todas aquela erva daninha do seu coração,
através da mensagem do Cristo. E ele escreveu isso à comunidade de Gálatas, dizendo: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Paulo deu testemunho escrito e ainda assinou dizendo que sua adesão à mensagem do Cristo foi definitiva e que as consequências foram a morte do Paulo. E as virtudes nele agora não eram mais as virtudes de Paulo, eram as virtudes de Cristo. Porque, como ele diz, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Paulo, ainda corpóreo, ainda encarnado entre nós, dizia que essa vida que ele vive nesse corpo não é mais dele. Isso é ser mártir. Isso é ser muito mártir. Isso é ser mártir ao extremo. E ele não tinha sido ainda martirizado, ele estava vivo. E ele conseguiu. E ele entendeu que ser mártir era a razão da sua vida, era a razão da sua existência. E, meus amigos, uma notícia para mim que foi estupenda com essa reflexão. Uma notícia para vocês também, eu acredito. Todos nós nascemos, estamos aqui para sermos mártires, para sermos divulgadores, para sermos espalhadores, como cita a questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós somos compulsoriamente intimados a espalhar. Nós somos compulsoriamente intimados a levar essa mensagem do Cristo aos quatro cantos, né? A levar essa mensagem do Cristo a qualquer criatura. E foi isso que Paulo nos disse. E foi isso que Paulo quis nos dizer. Estamos todos convocados. Estamos todos chamados. E a doutrina espírita também cita isso. A doutrina espírita, a codificação espírita, ela reafirma, ela confirma tudo que foi dito pelo apóstolo Paulo, que nós não estamos nesse mundo apenas por estar. Estamos nesse mundo porque todos nós, eu, você, todos nós temos uma missão. E é muito bom a gente acordar sabendo que a gente tem uma missão, né? E a codificação espírita, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é perguntado aos espíritos qual o objetivo da encarnação. A gente vai falar um pouquinho dela aqui, mas eu sugiro aos amigos que dêem uma lidazinha nela. Acredito que a maioria de vocês até já o tenha feito, mas dê uma mastigadazinha nessa questão. Porque depois dessa compreensão, nós não podemos admitir mais em nós, eu não posso admitir mais em mim uma posição de passividade. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão. A questão 132 do Livro dos Espíritos é perguntada aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Qual o objetivo da gente estar aqui nessa noite? Qual o objetivo da gente estar aqui encarnado? E essa resposta é muito extensa. E eu peguei alguns pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro ponto que diz: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Isso é uma parte que eu acho que a gente já conhece bastante. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações para evoluir. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações para nos tornarmos pessoas melhores. Essa individualidade que existe aqui, Ítalo, nosso amigo ali, Arapuã, só quero chamar de Arapuã, Irapuã, né? Não sou, é todo mundo, né, Irapuã? Todo mundo. Todos nós, essa individualidade vai acabar aqui, e esse espírito vai desencarnar evoluído, e nós talvez provavelmente voltemos para evoluir ainda mais. Isso aqui é um dos objetivos da encarnação, mas aí ele prossegue mais lá na frente. E agora, tratando do que a gente está falando hoje, visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha só, pessoal, que interessante. Visa ainda outro fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe
toca na obra da criação. Ué, esse espírito aqui, carecendo ainda de muita evolução, tenho parte na obra da criação? Temos. Nós temos um papel fundamental na regeneração desse planeta. Nós temos um papel fundamental na regeneração desse mundo. Nós temos que ajudar, nós temos que colaborar com todas essas almas que estão aí precisando. Analisando o nosso mundo de forma rápida, dá para a gente concluir que o mundo precisa ou não precisa de regeneração? Dá para a gente concluir que que as pessoas estão precisando ou não dessa mensagem? Nós somos copartes nessa criação, como disse aqui o texto. Nós temos um papel fundamental nessa obra de criação. E essa obra da criação que a gente vai participar é a regeneração desse mundo. E isso é uma troca, porque à medida que a gente ajuda as pessoas, a gente também vai se regenerando. À medida que eu estou falando aqui para vocês, eu estou recebendo muito mais. Eu estou absorvendo, Deus está fazendo muito na minha vida por eu estar aqui falando para vocês. Então, da mesma forma que eu colaboro, eu recebo muito mais. Nós temos uma participação definitiva, sim. Nós não somos chamados ao comodismo, e a questão continua. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aqui ele está falando do perispírito, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E agora a parte mais interessante. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Foi o que eu falei para vocês. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente se adianta, mais a gente recebe. E por fim diz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Nós, seres corpóreos, temos uma responsabilidade grande nessa regeneração desse planeta. Nós, seres corpóreos, temos uma responsabilidade particular entre você e Deus, entre eu e Deus, na regeneração desse planeta. Na regeneração desse planeta. Nós somos responsáveis. Nós assumimos responsabilidades. Nós viemos para esse mundo com um plano encarnatório, incluindo essa responsabilidade, que nós temos que dar conta. É muito bom saber disso. É muito bom saber que Deus, na sua infinitude, na sua grandeza, nos confiou. Nós, espíritos, ainda carecendo de muita evolução, Deus nos confiou uma obra. Deus nos confiou uma missão. Deus nos confiou levar a sua mensagem aos corações aflitos, às almas aflitas. Esse mundo está mergulhado na aflição. Esse mundo está doente. As pessoas estão mergulhadas nas angústias, nas depressões, nos remédios controlados, no álcool, nas drogas, nos vícios sexuais, no egoísmo, na violência. E nós temos uma responsabilidade em mudar esse cenário, pois todos nós, como espíritas, queremos esse mundo regenerado e acreditamos que um dia não há de haver sobre essa terra uma alma, um só espírito que não tenha atingido o patamar desejado, que não tenha atingido o patamar de purificação que a gente tanto almeja. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente não precisa olhar muito longe para ver as pessoas que estão precisando. Talvez pode ser dentro da nossa casa, pode ter talvez nossos filhos, nosso irmão mais velho, nosso irmão mais novo, aquele cunhado maravilhoso, não é? Todas as pessoas estão precisando e nós temos uma responsabilidade. Tenha certeza, meu amigo, meu irmão, a providência divina não trouxe você aqui nessa noite. A providência divina não nos trouxe aqui nessa noite, depois de tantas e tantas encarnações, depois de tantas e tantas indas e vindas, seculares e mais seculares, vindas de igrejas e mais igrejas.
nessa noite, para a gente ter acesso junto a essa reflexão à toa. Eu tenho certeza, particularmente de mim, que já estou na religião há muito tempo, e acredito que a maioria de nós também. A gente não está na religião, eu não estou na religião de Ítalo para cá, não. Nós não estamos na religião, nós não estamos talvez até no cristianismo dessa vida para cá, não. Quantas encarnações talvez nós já tenhamos passado pelo catolicismo, quantas encontros talvez pelo protestantismo e pelas mais diversas religiões cristãs seculares que estão aí nesse mundo. E olha, o Espiritismo é jovem ainda, se a gente analisar. O Espiritismo, digo, a codificação como doutrina codificada. E nós já estamos aqui. Nós já fomos convocados para estar aqui hoje. Então, meus amigos, eu não estou falando com gente nova de religião. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Eu não sei a encarnação de vocês. Eu pelo menos imagino que nós não estamos aqui num grupo de novatos no cristianismo. O cristianismo está em nós há muito. Isso só torna a nossa responsabilidade maior. Isso só torna a nossa responsabilidade determinante para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo chegue um dia ao estágio de só termos espíritos puros, evoluídos aqui na Terra. Veja o que aconteceu com André Luiz. Quem já leu o nosso lar vai perceber isso. André Luiz chegou ao mundo espiritual totalmente preso, amarrado aos valores, à vaidade, a tudo que esse mundo oferecia. Quem leu o nosso lar lembra da saga de André Luiz, do começo ao fim do livro, o que ele passou, o que ele submeteu, o que ele se dedicou, para no fim, quando a gente vê lá no livro, está aquele espírito livre, aquele espírito desapegado, aquele espírito num estágio totalmente diferente do que entrou. André Luiz aproveitou aquela oportunidade no mundo espiritual para que desse frutos posteriormente aqui, através de Chico Xavier, né? Se você for no próximo livro, Os Mensageiros, você já vê que Narciso aconselha André a ir no Ministério das Comunicações, né? André, através de Tobias, que é outro amigo que ele tem, consegue ser admitido no Ministério das Comunicações, para que ele possa trabalhar lá na terra, ajudar aquelas almas lá da terra, né? Ele é, se eu não salvo engano, o nome não me foge, é Aniceto o nome da pessoa que cuida de André Luiz nos Mensageiros, que orienta André Luiz nos Mensageiros. E aquele livro, Os Mensageiros, ele tem um capítulo que, se a gente lê aquele capítulo, do capítulo 5 do livro Os Mensageiros, a gente não vai querer mais, nunca mais a gente não vai aceitar a ideia de que nós não temos nada a ver. Essa ideia tem que ser riscada do coração. Eu não tenho nada a ver. Essa frase não pode fazer parte da nossa vida. Determinado momento, no livro dos Mensageiros, André Luiz ele chega, quem lê os Mensageiros vai ver que ele tem contato com vários médios, vários esclarecedores, vários trabalhadores que, entre aspas, fracassaram, não cumpriram sua missão a contento. E André Luiz vai conversando e vai percebendo aquela realidade. E em certo momento, que aí sim no capítulo 5, André Luiz ele é levado a uma palestra. Essa palestra será realizada por Telésforo, que é um dos mais experientes mestres daquela casa. E essa palestra de Telésforo mexeu comigo. Desde a primeira vez que eu li essa palestra, eu já li várias vezes. Mas o Telésforo dá um choque de realidade em todos aqueles espíritos que estão ali, querendo trabalhar por esse nosso orbe, querendo trabalhar por essa nossa terra. Essa palestra, ela é provocativa. Eu trouxe, lógico, né, um pedacinho dessa palestra. Ela é imensa, mas eu trouxe um parte dessa palestra que tem tudo a ver, porque ela vai nos reforçar, nos mostrar ainda mais, nos esclarecer ainda mais como é importante a nossa missão nesse planeta. Como é importante a nossa missão nessa terra.
Quando todos se reúnem, que inicia-se a palestra, Telésforo diz: não podemos, porém, perder tempo. Ele já começa assim, né? Porque a gente pensa às vezes que a gente tem todo o tempo do mundo. E por a gente pensar que a gente é espírito, a gente compreender no espiritismo que a gente é espírito eterno, a gente pode pensar: agora eu tenho todo o tempo do mundo. Mas o próprio Cristo não gostava de perder tempo, viu? Quando lá no Evangelho a gente lembra que o rapaz vai seguir Jesus, aí o rapaz diz: não, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. É o pai ou a mãe, eu não me recordo, acho que é o pai. Aí Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os mortos. Jesus não quis dizer, não quis desvalorizar o pai que tinha falecido, não. Jesus quis dizer que a gente não pode perder tempo, que o tempo urge. Uma consciência que a gente tem que ter, que essa encarnação, a gente tem que aproveitar ela ao máximo, e a gente não sabe quando é que ela termina, a gente não sabe o nosso número na ficha de voltar para o mundo espiritual, a gente não sabe. Se a gente soubesse, talvez fosse até mais fácil, mas a gente não sabe, a gente não pode perder tempo. E assim Telésforo começa: não podemos perder tempo, temos serviços complexos e dilatados, e como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera das vibrações de condição inferior. Ele quis dizer que a vibração da Terra estava baixa, né? Aí ele continua: à medida que a ciência progride vertiginosamente no planeta, e no entanto, à medida que se suprimem os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Isso é onde? Isso é quando? Isso é no passado? Isso é hoje. Hoje nós temos comodismo de tudo, nós temos controle remoto para tudo, nós vivemos em academia, não que isso seja errado, né? Mas nós vivemos uma vaidade lacerante, está acabando com a alma das pessoas. É plástica para tudo, é vaidade para tudo, tudo é muito comodismo, tudo é muito fácil. A ciência progride para promover os benefícios do nosso corpo, mas a nossa alma é massacrada, ela é esquecida. Malha-se muito o corpo e não se trabalha a alma. Se descansa muito o corpo, e quando você descansa o corpo, a alma fica inerte. Compare as crianças de 30 anos atrás e compare as crianças de hoje. O desenvolvimento dessas crianças, eu considero, elas têm até a questão daquela inteligência dos jogos muito maior, mas a vivência, a esperteza, aquela coisa de crianças que a gente chamava criança viva, criança sabida, as crianças não têm mais, é tudo muito fácil. É tudo muito fácil, a ciência progride muito nesse aspecto. Mas a nossa alma não é tratada. E André Luiz relata aqui: os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Continua: segredos sublimes da natureza são surpreendidos no domínio na terra e no ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. E agora a parte interessante. Olha só o que aqui Telésforo fala para todos aqueles espíritos que falharam. Ele diz assim: os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, o desastre do sofrimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invade os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, embora não conheça a si mesmo. O corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves. Em outras palavras, o que é que Telésforo diz? Meus amigos, a situação é essa. Olha aqui a realidade lá do mundo, quando é que está. E esse livro foi psicografado, acho que nos anos 50, por aí. É a mesma coisa, nada. E aqueles espíritos eram intimados por aquela palestra, porque se eu fosse fazer um filme, eu imaginaria que Telésforo estaria dando essa palestra de uma forma muito enfática, muito vibrante, para que movesse aqueles espíritos a esse trabalho de forma
determinada. Meus amigos, está aqui. Nós somos copartícipes nessa participação. Vocês não leram a questão 132 do Livro dos Espíritos? Isso não está na palestra, não. Eu estou imaginando que Telésforo poderia ter dito. Vocês não leram a questão 132? Nós temos que ajudar na regeneração desse mundo urgentemente. Nós temos que levar o amor ao coração das pessoas. A solução é o amor. E o amor encarnado aqui nessa terra se chamou Jesus Cristo. A perfeição encarnada nessa terra, modelo e exemplo para nós, como cita a questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Essa doutrina maravilhosa nos esclarece ainda mais a mensagem do Cristo. Antes do Espiritismo, a doutrina do Cristo ela era unidimensional, porque nós não poderíamos ter esse entendimento. Mas hoje nós vemos na quarta, na quinta dimensão, nós vemos muito atrás. Nós vemos muito mais claro. Essa doutrina nos permite ir. Vejam esses livros maravilhosos, psicografados, narrando detalhes da vida do Cristo, que não estão no Evangelho, que são maravilhosos. E que são maravilhosos. Nós não terminaremos aqui, nós temos que ter essa consciência que esse espírito precisa evoluir. Nós temos essa consciência que esse espírito precisa evoluir. Então, meus irmãos, para concluir, que eu queria deixar humildemente, digo isso com mais profundo de humildade do meu coração, convidar, despertar em cada um de vocês essa responsabilidade, essa alegria, mas acima de tudo, hoje, essa responsabilidade que nós temos uma participação na regeneração desse planeta e que nós temos que acreditar que Jesus é o modelo para essa regeneração e que esse mundo precisa escutar isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e que o Senhor nos conceda a sua paz. Assim seja.